Amados, a proposta da nossa temática em cima de Romanos é uma prova de amor, como está inserida em nossa liturgia. Esta semana toda estive pensando sobre esse tema, porque no último domingo, quando pregávamos aqui, a nossa proposta estava muito inserida também nesse texto, mas não foi nesse texto que nós pregamos. Falávamos da necessidade da perseverança e dizíamos que ela era viver o futuro. Então esta era a nossa preocupação domingo passado, que a igreja erguesse a fronte para viver o futuro, e isso é possível aos que perseveram. Hoje, como uma aula contínua, ou continuando aquela temática, dessa feita um pouco mais objetivo, domingo passado foi até um pouco longo, nós vamos abordar exatamente aquela condição necessária para que possamos exercitar o amor, entendendo que é o amor que nos faz perseverar. E assim, a proposta de domingo passado talvez fique mais clara. Certamente peço sempre que o Espírito Santo de Deus nos faça entender sua palavra e que ele complemente a nossa limitação e atenda às possíveis limitações dos que me ouvem. Amor é algo muito difícil de ser compreendido. No entanto, quero fazer uma pequena história como introdução. Um certo homem perguntou: por que Deus lembraria de mim? Por qual razão? O que tenho eu para que ele de mim se lembre? Então não faz sentido imaginar que ele lembra de mim se eu não entender por quê. Porque não represento muito. Sou essas três condições mais claras, mais evidentes que o texto apresenta, que eu vou abordar esta noite. Nós podemos dizer isso quase que continuamente quando se refere a um Deus, ainda que eu não venha a aceitar a sua existência. Eu mantenho uma indiferença, até porque por mais que eu me indisponha contra Deus, nada posso fazer contra ele, a não ser blasfemar, xingar, dizer o que eu quero, o que eu imagino, o que eu penso. Pode falar à vontade, é livre, não é? Isso vai alcançá-lo? Não. Escutamos tanto isso, lemos tanto sobre isso. Deus continua inabalável. Por isso que alguns disseram, é inútil brigar contra Deus. Contra Deus não se briga. Então volta a questão. E por qual razão ele se importa comigo? Se nada eu posso fazer, se eu não tenho como enfrentá-lo, não tenho como confrontá-lo, perderei sempre. Por quê? Por que será que ele se importa comigo? Ou não se importa? Vamos trabalhar a proposta de um Deus que se importa comigo. E tentar entender nesta carta paulina, de uma forma, como eu disse, bem objetiva, para podermos sentar à mesa com essa segurança. Nós estamos nesta mesa, não é porque somos intrusos. Nós vamos sentar aqui porque quem é o Senhor desta mesa me ama. E na hora que eu sentar, ele não vai mandar me levantar, porque ele me ama. Então é esta simbologia que eu quero trabalhar esta noite. Porque é apenas mais uma ceia, mas para muitos pode ser não apenas mais um dia, mas aquele dia em que, de fato, eu resolvi desintoxicar minha vida espiritual. De fato, cuidar dela. Zelar para que eu não venha a naufragar andando, pensando que estou de pé. Por esta pequena introdução que eu escolhi esse texto. Por entender que ele é extremamente sucinto, no entanto, profundo, mas sucinto, da forma que vou abordar. Olha, ele começa fazendo uma narrativa, é uma carta aos convertidos que estão em Roma, que eu sempre costumo dizer que pode ser aos convertidos que estão no Brasil,
Ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, esta é uma temática que permeia quase todas as minhas mensagens. Não só as mensagens do púlpito, mas o cotidiano. Prestemos bem atenção. A sutileza de Paulo. Meus irmãos, quem está justificado tem paz. Esta é a grande bandeira. Esta é a identidade. E vamos entender como é que essa identidade se forma. Ora, quando eu não sei como é que essa identidade se forma, quando eu não me reconheço na identidade que dizem que é minha, estou em crise de identidade, não é? Por quê? Porque eu não conheço a minha condição. Talvez não reconhecendo essa condição é que me leva a fazer aquela pergunta que coloquei na introdução. Por que será que Deus se importaria comigo? Qual é o motivo? Por que ele faria isso? Então, vamos olhar para nós agora um pouco e tentar entender por que ele faria isso. E vamos fazer uma brincadeira. A primeira é que nós nos sentimos extremamente fortes. Fortes quando está bem empregado. Forte quando tem saúde. Forte quando está tudo bem em casa. Quando a terra treme, o forte se mostra fraco. Ou, de fato, fraco. Sinto muito isso quando eu tive uma experiência de um tremor de terra. E de imediato fui ligar o rádio para... Nunca tinha visto, sentir o tremor de terra, principalmente no meu estado, Rio Grande do Norte. E a terra tremeu de madrugada. E eu estava hospedado na casa de um irmão. E eu acordei, o presbítero já estava de pé e disse: calma que é só um tremor de terra. E eu sou de Natal, e não deveria ter estranhado, mas na minha curta vida até aquele tempo, nunca tinha sentido tal coisa. Aí ele disse: mas isso já passa. E o povo estava na rua, muita gente reclamando. Na rua, aquela conversa, aquela reclamação, e eu liguei o rádio. No rádio tinha um juiz blasfemando contra Deus. Mas não é por mim não, dizia o juiz. Eu não tive medo. É por minha netinha que levantou chorando. Porque de repente estava eu fazendo a barba e eu vi a pia fugir. O que é isso? E não estava com medo. Né? Olha como nós somos fortes, né? Nós somos muito fortes. Não temos medo de nada. Pode vir que a gente enfrenta. Lembrou meu netinho Natan. Corajoso demais. Vejam, quem ama percebe que a fortaleza é uma fraqueza. Olha no fundo do olho dessa criatura. Quão fraco é. Aí começa a descrição. Sabe como é que a gente tem paz? Reconhecendo que somos fracos. Enquanto não reconhecemos, queremos resolver sozinhos, corajosos homens que somos. Homens, criaturas. Não é o gênero. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Está aqui uma referência interessante. Na tribulação, você mantém-se firme? Ou começa a lamentar, a xingar e a ter medo de que nada vai dar certo? Agora a casa caiu. Mas como a casa caiu? Não está na rocha? Não está construída na palavra? Não é assim que dizemos? Pomos a Bíblia debaixo do braço e no pé de um domingo? Então está na rocha. Mas que rocha é essa? Somos fracos. E os fracos nem sempre enxergam que é amado. Porque quem ama não tem a necessidade de andar com um bastão. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aliás, quem fala muito que eu te amo, eu começo a duvidar. É preciso viver o amor. Deus
olhou para aqueles tantos exemplos que temos aqui. Homens fracos. E eu me reporto àquele homem forte que encontra Jesus e disse: o que é que falta aí para ser salvo? Fica imaginando aquela arrogância. O que é que falta aí? Me diz aí o que falta. Não, não falta nada, você já sabe tudo. Só uma coisa. Lembram? É assim que nós mostramos essa fortaleza. A nossa condição humana não nos permite enxergar o amor de Deus sozinhos. Razão pela qual uma palavra foi revelada. Razão pela qual ele levanta homens e mulheres para mostrar o quanto Deus nos ama. Segunda lição extraordinária e simples ao mesmo tempo. É que quando descobrimos a fraqueza, o que fazemos? Corremos para o hospital. Doutor, o que é que eu tenho? Não tenho mais força para nada. Ele vai lá, examina, é tudo isso aqui. Pois é, espiritualmente, quando é que isso acontece? Porque o laudo da doença espiritual é pecado. O laudo é esse, não tem outro. Você está fraco porque está desempregado. Você está fraco porque a mulher está doente. Você está fraco porque o filho está doente. Ora, e as tribulações não produzem perseverança? Para que serve essa carta aqui? Ora, a fraqueza, descobriu, percebeu, cuida. Como que eu cuido? Cuidando do pecado. Veja a ênfase dada na contrição. Se nós não tivermos a coragem de nos arrepender dos pecados, nós não temos coragem, não deveríamos ter coragem de sentar a esta mesa. Porque esta mesa é para quem se arrepende de pecados. Não é para quem está no hall de membros, necessariamente. É para quem tem essa convicção. Senhor, eu me arrependo sim. Estou tomando remédio amargo do perdão. Amargo porque o perdão diz assim: não peques mais. Lembram? Foi assim que ele encontrou aquela mulher e disse: todos queriam julgá-lo. E aí caminha para a conclusão e para a tese da justiça, que é o que está na pastoral. Justiça, o casamento da lei com a graça. Então, quando chega aquela mulher, não falta quem queira julgar a fraqueza daquela mulher. Se a fraqueza dela fosse uma questão apenas ética, moral, social, psicológica, seja lá o que for, tinha N maneiras de resolver. Só que Jesus Cristo já foi em cima do laudo. Vocês estão apedrejando por quê? Porque ela pecou contra a lei, Jesus. Está aqui, ó. Então tá bom. E quem é o médico para cuidar? Então quem é que vai julgar? Pode começar o julgamento. Ninguém era tão forte que não se percebia doente. E doentes voltaram. A autoridade de Jesus é incontestável. Pecador, arrependa-se. Não há em nós autoridade. A condição nossa não nos permite jogar pedra em ninguém. Estamos pegando os frágeis, os fracos e jogando as pedras. Está faltando aprender essa lição. Cuidem dos fracos. Cuidem dos que estão sendo apedrejados. Ainda que seja em nome da mais bela lei. Vamos observar ao final como termina esta aplicação. Homens que na sua condição são fracos, enquanto não souberem disto, ou, entre aspas, de fato assumirem, não vão tratar a enfermidade. Vão continuar fracos se achando fortes. Porque a enfermidade é o pecado. O pecado traz a morte. Lembram da contrição? Livra-me da arma mortífera. A arma mortífera é o pecado. Não é a bomba de Hiroshima, não são os homens bombas, a violência desse ou daquele país ou estado. Tudo isso só mata o corpo que nada pode fazer este homem, nada mais que isso. Onde está essa convicção? Cadê os homens para revolucionar este país onde ele estiver, por este amor que o alcançou? E ele começou a perceber que, de fato, a sua condição é de fraqueza e que a sua fraqueza
não está nos problemas do cotidiano, no dólar que não para de subir, na viagem que eu não fiz e tantas outras coisas. Está no pecado. Mas vem a última. É quando este homem resiste. Enquanto pecador, não aceitando isso, começa a fazer aquelas indagações. A esse Deus que fala que eu sou pecador, é o mesmo que permite que as criancinhas morram? É o mesmo que deixa um pastor tão consagrado morrer dessa ou daquela doença? É esse o Deus? Perceberam que quando não cuida do pecado continua forte? E quando você se sente forte, não quer tratar essa doença, você vira o inimigo do médico. Doutor, eu não vou tomar esse remédio. E ele insiste. Você muda de médico 10 vezes, porque ele disse que você tinha que deixar de comer o que você não pode comer. E você gosta demais do que você tem que comer. Ou que você tem que beber, também não pode. Ah, mas eu fumo o tempo todo, vou parar de fumar. Ou bebo o tempo todo, vou parar de beber. Exatamente. Aí você vira o inimigo do médico. É assim que viramos inimigos de Deus. Porque a única coisa que ele pede é se arrepende do pecado. Ele não pediu posição social. Ele não pediu que mude de lugar, que você mude de país, que você mude de formação, nada. A única coisa que Deus quer, reconheça que Ele, por nos amar, nos aplicou a mais solene das justiças. Ele disse, não adianta ser meu inimigo, porque eu te amo. E quem ama faz assim. Olha como é interessante isto. Eu sou forte, cai. Não aceita que cai. E quando cai, ainda quer brigar com um buraco que não devia estar ali. Não é? É o inimigo de Deus. É Deus que está fazendo tudo isso comigo. Que falta de conhecimento. Que pobre teologia. Termino o texto para concluir, que é o verso 5. Ora, a esperança não confunde. O que vemos mais hoje são pessoas confusas. Confusas com hoje, com amanhã, com depois, com o que virá, com o que já passou. Uma confusão generalizada. E sabe o que faltam? Falta novamente pessoas que, entendendo isto, e vivendo isto, e congregando ou não, diga isso ao mundo. Deus te ama, faz prova disso. Volto à pastoral só para dar ênfase a essa questão. Como é que uma pessoa que primeiro, não concorda com Deus, descrevendo de trás para frente, inimigo. Inimigo por quê? Porque eu não queria ser tratado assim, meu pecado é gostoso, ele quer que eu deixe. Depois, como é que ele quer ter a minha fortaleza? Eu sou um homem forte, ele quer dizer que eu sou fraco? Essas 3 características revelam a nossa condição e Deus, com tudo que somos, Ele diz, eu te amo. A justiça só tem sentido se for casado com a graça. Porque sem a graça não tem alternativa para a gente. Para a gente que eu digo, criatura humana. Não tem. Porque a justiça sem a graça, ela vai alcançar a todos que já estão alcançados, que mostram estão seus delitos e pecados. Como que essa justiça se estabeleceria? Tão somente pela graça. Um conjunto de ações. Como ele é onisciente, onipresente, onipotente, na medida em que organiza esta criatura, com essas condições que ele mesmo sabe, ele provê esta grande realização da justiça. Uma justiça que ele mesmo cumpre. É nesse sentido que me refiro. Ele mesmo cumpre e diz, a sentença está aqui. Gratuitamente eu cumpro por você. É assim que eu entendo esta carta. Dizendo a um povo que estava acostumadíssimo a resolver seus problemas, aí recorde o texto que foi a Nicole que leu. O texto que a Nicole leu, que eu vou apresentar sacrifício. Eu vou à igreja todo domingo, eu sou dizimista, eu canto, eu toco, eu prego, estou resolvido com Deus. Ou como diz
uma música sertaneja aí. Eu estou de alta lá em cima, né? Eu estou com um bem astral lá com Deus. Então eu estou resolvido. Não deixa faltar nada. O que ele pediu eu fiz. E ele diz, não. Porque o que eu pedi, de fato, para a tua vida eterna, tu não podes fazer. Só amor para fazer com que uma pessoa totalmente distinta daquele que se dirige a mim para me trazer a alternativa da salvação, e eu com esta arrogância de uma criatura forte, sem querer abrir mão do meu pecado, tornando-me inimigo de Deus, e ele bate o meu coração e diz, mas eu te quero. A justiça se realiza pela graça. Fiz alguns apanhados de textos, coloquei aí para os irmãos verem. Tudo isso é baseado no livro de Gundry, que ele explica mais ou menos essa relação. Eu fiz uns apontamentos dele e a partir dele eu gerei esse documento para nós esta noite. Vou ler apenas a última parte. Como vemos, são termos indissociáveis e que se complementam no Antigo Testamento, até, exemplifica o resultado da ação divina na vida da criatura. Na medida em que observa a lei, encontramos Salmos 1, 2, 19, 7 e 119, 29. A criatura se refaz das suas angústias e encontra felicidade, não sendo jamais motivo de felicidade ou transtorno para a caminhada humana. Recordo muito, isso não se usa mais esse termo, mas na minha época de adolescência no Nordeste eu escutava muitos dizendo que não tinha condição de ir para a lei dos crentes, que era uma lei muito difícil, né? Hoje não tem mais lei difícil, né? Porque nem chamam mais de lei, mas também não compreendem o que é a graça, antes tivesse compreendido, né? Então essas dificuldades mostram o quanto a gente não está compreendendo o que é essa justiça realizada por nós a partir dessa graça. Por fim, acrescentei esta informação. Como se não bastasse, aliás, uma concepção semelhante é encontrada no Novo Testamento, o NT, sobretudo no discurso de Jesus Cristo, unindo a lei com a misericórdia por meio da fé, em Mateus 23, 23. Como se não bastasse, Paulo dá uma conotação ainda mais segura para essa aproximação dos termos em Romanos 7, 12, onde assegura, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. São duas faces da mesma moeda ou os dois lados da mesma aliança, como prova o amor de Deus por sua criatura, como relata o apóstolo Paulo, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo, ambas, complementos, são de Deus, são, portanto, compreensões necessárias. Como eu comecei dizendo que era um alimento, eu termino dizendo um bom prato para bem viver na presença de Deus, me reportando à mesa que vamos sentar também, entendendo que a lei é um cuidado divino, ministrado pelo atributo magnífico da misericórdia, para que a criatura alcançada pela pena capital, alcance a justiça pela maravilhosa graça, que nos é suficiente para retornar à condição de vida, sendo esta vida para sempre. Esta é a maior prova de amor. Quem estava morto, ressuscita. E quando ressuscita, ainda convive, resmungando com quem o ressuscitou. E ele continua dizendo, eu te amo. E que nós tenhamos a clareza de dizer, de fato, Senhor, a tua graça me basta. E por essa graça sentarei a esta mesa e partilharei o pão e o vinho. Amém.